Praição, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por isso, chegamos no ponto mais calamitante, mais difícil de explicar. A oitava regra seja distante, porque ela é mais complicada, tem mais nuances. Pode não parecer, mas de todas é a mais difícil. Por quê? Tem que ser distante das pessoas, mas não se afastar delas. Ao mesmo tempo, você não pode ficar junto delas. Sim, é confuso. Do tipo, você não pode ficar perto demais das mulheres e dos homens à volta pra todo mundo achar que você está cheirando no rabo deles, nem ficar distante o bastante pro pessoal achar que você é da elite, que você é o cara separado, que você é o bonzão. Isso é a coisa mais tênue que tem. Entre você, cara, praticamente seria tipo ser o cara que tá ali fisicamente, mas não mentalmente. Seria quase isso. O cara só tá em corpo. Tipo, o cara que você tá. Às vezes o cara tá com tanto sono que você pergunta alguma coisa e o cara fala, aham. Você sabe que o cara não tá ouvindo. Seria quase isso. Porque se você chegar assim e for falar, você é distante de todo mundo, ficar longe, isolado, ferrar teu emprego. Porque a gente tá falando de emprego, a gente tá falando de dinheiro. A gente não tá falando de amigozinho de faculdade, de escola, não. Você pode passar 6 semestres, 20 semestres separado de todo mundo. Que dá. Não é bom, mas dá. Emprego não tem como. Emprego você é obrigado a conversar, ter uma interação mínima, dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, conversar, falar como tá a família, falar como tá os filhos e manter aquela distância profissional. Esse que é o problema. Aí que tá o ponto que é difícil até de explicar, que é difícil de mensurar. É o ponto mais difícil de tudo. Cara, se você for o cara isolado, se fecha na sua concha, não conta nada da tua vida, vai brotar mulher. Por quê? Porque ela te quer? Não, porque ela quer saber da tua vida. Se ela souber da tua vida, souber que você tem um carro bom, que você tem alguma coisa boa, que você tem casa, ela pode querer dar em cima de você, e não é brincadeira. Já teve uma que falou de piada, vou dar em cima de você porque você tem dinheiro. Eu falei, não, se eu quisesse morrer, se eu quisesse morrer ou arrumar uma mulher pra pegar a doença, eu prefiro pelo menos pegar a zona. Falei, mas é porque eu falo besteira. Eu falo besteira no trabalho porque eu não ligo. Eu vou falar como que eu ajo no trabalho em um vídeo separado e como não se deve agir no trabalho, mas do jeito que eu ajo, que é diferente. Eu vou falar todos os passos errados que eu faço no trabalho, que eu não fazia no meu trabalho anterior. Mas agora focando em distanciamento, é a complicação de conversar com as pessoas, falar o mínimo e fechar assunto, acabou. Você corta assunto no meio. Tipo, a pessoa fala, você tem casa? Tenho. Aí você fala o seguinte, às vezes você fala que você tem uma casa própria, você fala, minha mãe tem uma casa que eu moro junto. Já seca, qualquer colher fica seca com isso. Quando o cara fala que tem casa própria, 3 andares, ela já se encharca. Mas na hora que você fala, não tenho, eu moro com minha mãe, ela seca. Mesmo que você morar numa casa ao lado dela, que isso ocorre muito, kitnet, ou uma casa de 5 andares ao lado da tua mãe, você fala, não, eu moro com minha mãe, ponto final. Entendeu? Aí que tem essa distância. Você tem que falar da tua vida o mínimo possível, sem ser rude, porque hoje em dia todo mundo é frágil. Hoje, se qualquer pessoa que você xingue reclama, cara, eu tô com 35, minha voz não parece voz de criança. Quando eu tinha 15 anos, todo mundo se xingava e ficava amigo. Hoje em dia, se eu conversar e xingar um cara da minha idade, o cara não vai querer me bater, vai querer chorar. Entendeu? Cara, é muito estranho. Mas isso também é pra outro vídeo. Tudo isso é pra outro vídeo. Cara,
resumindo, fale da sua vida o mínimo possível, mas fale. Invente desvantagens. Se você tiver um carro, você fala que alguém, você não vai, se você tiver carro, ter que ir de carro, reclama do carro, fala que o carro vive quebrando, que a gasolina tá cara e não sei o que. E se uma mulher chegar pra você e falar, vamos dividir a gasolina, você dá uma desconversa com ela. Fala, cara, infelizmente não posso, porque o carro dá problema, eu não quero ficar, que o carro quebre contigo no caminho, vai dar mais problema do que você pagar um Uber. E também, porque o carro, né, cara, você tem que se virar, você tem que dar um pulo, tem que falar de carro. Por quê? Porque isso ocorre, porque a mulher faz isso aí, não só mulheres, homens também, tá? Amigos também fazem isso, mas a intenção do amigo é outra e de amiga é outra. Dá aquela testada, vai pisando no solo pra ver se o solo tá firme. Vai falando, vamos, leva de carro, faz isso aqui, faz aquilo ali. Aí quando você veja, ela já acostumou tanto a pedir seu favor, e você acostumou tanto a fazer favor pra ela, que você tá fazendo um favor de graça. Já o Uber dela é particular. E se der algo errado no casamento dela, ela cai em cima de você e te obriga a se relacionar com ela. Senão ela fala que você está enganando ela. Já ouvi isso ocorrer, tá? Meus amigos. Detesto vídeo longo, mas esse foi obrigado. E eu vou ser obrigado a fazer uma segunda parte dessa parte, porque é complicado explicar. Se alguém tiver uma ideia ou explicação melhor do que a minha, deixa no comentário que literalmente eu vou pensar, pegar o que vocês escreveram e se for bom vou colocar no adendo a esse vídeo. Por causa que é a parte mais complicada de qualquer relacionamento, meio de distância. Mas pensem e meditem sobre isso que eu estou falando. Meus amigos, tenham uma boa noite, boa tarde, bom dia e predição.